Não, vamos lá ver uma coisa. Aquilo que o Luís Filipe Vieira diz é aquilo que todas as pessoas sentem, não é nem mais nem menos do que sente o adepto do Benfica. Isto, o Presidente do Benfica, por ser Presidente do Benfica, não deixa de ser um adepto. E, ao ver o jogo, percebe que o Benfica não esteve tão bem quanto seria normal num jogo contra o Belenenses, que seria um jogo para normalmente e naturalmente o Benfica ganhar por alguns golos de diferença. O grande problema, e como Luís Filipe Vieira, porque as pessoas não podem pegar nas declarações de Luís Filipe Vieira e só apanhar uma das partes, apanha toda, utiliza toda. Aquilo que Luís Filipe Vieira diz é o seguinte, é que mesmo quando não jogamos tão bem quanto isso, apesar de tudo, prejudicam-nos e outros, quando não jogam nada, até muito menos do que nós, ajudam-nos. Essa é que é a realidade. Porque, repara uma coisa, o meu problema é este. Vamos agora pegar aqui numa imagem. Ouça, eu tenho aqui uma carteira. Deixo a carteira e vou ali ao outro lado qualquer. Vou buscar outra coisa qualquer, deixa aqui a carteira. Isso justifica que você ou que alguém rouba a carteira? Não. Ouça, eu por acaso, porventura, terei tido um ato menos refletido, não terei sido competente em ter deixado aqui a carteira. Mas isso justifica que os meus colegas de programa me roubem a carteira? Não. Portanto, o que é que isto significa? Significa que mesmo o Benfica não tendo jogado bem, isto não significa que o Benfica tenha sido prejudicado objetivamente, como diz o Presidente do Benfica, por razões que têm a ver só com duas hipóteses. Ou por incompetência, e então aquele árbitro assistente não pode apitar mais, não pode ser mais árbitro assistente, ou então por má fé, e então tem que ser julgado por corrupção. São as únicas duas hipóteses, Paulo, porque o Benfica, como diz, o Presidente foi prejudicado em 4 penaltis. Vamos lá ver uma coisa. O primeiro penalti no último minuto na Madeira, eu disse aqui mesmo, o árbitro Jorge Sousa, que por acaso sido o árbitro que não tinha marcado um fora de jogo no primeiro golo do Guimarães na final da Taça, apitou o mesmo jogo. Vamos deixar de passar. Um segundo penalti agarrado com o jogo do Sporting, penalti nítido em qualquer parte do mundo e não foi marcado. Ouça, não marcaram. Terceiro penalti em Guimarães, em que o árbitro não vê, mas é em frente ao fiscal de linha, ao árbitro assistente, e não é marcado. Terceiro penalti. Quarto penalti ontem, em que há um jogador que é agarrado. Ouça, porque se as pessoas errassem para os dois lados, podia ser incompetência, mas não, as pessoas erram sempre no mesmo lado. Ou seja, os árbitros e os fiscais de linha, aqui, alguns, até alguns podem não ser os árbitros. Lá vamos ao jogo do Porto. Pedro Proença, ouça, sabe como eu fui crítico sempre de Pedro Proença. Aliás, se virmos as imagens bem, essa parte já lá. Se virmos as imagens bem, Pedro Proença quase que se vai embora da jogada e é chamado pelo árbitro, pelo Bertino Miranda. Já vamos a essa grande parte. Amigo, aliás, qualquer dia temos o bacalhau à Narcisa, temos o Polo da Alagareira e qualquer dia temos os penaltis à Bertino Miranda. Porque o Bertino Miranda, sempre que tem os jogos com o Benfica, prejudica objetivamente o Benfica. Eu ouvi dizer aqui no dia. O que é que está a falhar do ponto de vista competitivo? Pode ter havido motivos adicionais que têm a ver com a doença do Wenger. Pode ter havido uma data de razões adicionais que motivaram isso. Mas isso, para uma coisa, o próprio Presidente do Benfica, o Benfica não jogou, mas o Benfica em Guimarães jogou muito bem. O Benfica, em relação... acha que o Benfica jogou bem? Acho que jogou melhor, acho que jogou... Quer dizer, não fez uma exibição daquelas de nota artística, mas o que eu quero, eu já disse o que eu quero que o Benfica ganhe jogos. O Benfica tem que se preocupar, o Benfica tem que jogar o dobro das outras equipas. Eu acho que temos que recuperar aqui aquela velha frase de Jorge Jesus. Para ser campeão, eu acho que os jogadores do Benfica têm que se preocupar e têm que interiorizar isso. E nós todos temos que interiorizar isso. O Benfica, para ser campeão, tem que jogar o dobro das outras equipas. Porque, repara uma coisa... Cada vez que o Benfica não joga tanto, o Benfica é prejudicado. Porque o Benfica é normalmente prejudicado. Depois o jogar muito significa que isso não passa. Porque, repara uma coisa, em Guimarães, aquela falha do árbitro assistente é tão grave como aquela que aconteceu aqui. Já vamos aos lances. Paulo, mas deixa-me só dizer uma coisa. Só que o Benfica ganhou 1-0, marcou um golo por Cardoso, um golo que o treinador do Guimarães diz que era um chouriço. Não sei se agora chamou este penalti um presunto, porque de facto o penalti é tão escandaloso que eu não sei como é que se é de chamar aquilo, porque Rui Vitória diz os árbitros os melhores não falham, mas Pedro Proença se calhar nem foi ele que falhou, foi o Bertino Miranda. Mas não deve ter sido um chouriço, deve ter sido um presunto, uma perna de porco, uma coisa qualquer. Eu sei que o apelo... Eu não vejo. Aqui você não vê no Benfica Benfica TV? Esse canal não vejo. Mas faz mal. Então, não tenho esse canal. Então como é que você... Você leu no jogo, certamente, nos notícias. Não, li em todos. Esses é que são os jogos. Eu não sou seletivo na leitura, eu leio tudo. Não me parece. Se você é seletivo na imagem, tem que ser seletivo na leitura.